Glória a Deus, estamos aqui para mais uma manhã de devocional, pontualmente às 7 horas da manhã, segunda-feira. Glória a Deus por mais uma semana que se inicia, pela oportunidade que nós temos de iniciar mais um dia, mais uma semana. Bom dia, Josias, Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus aí, firme e forte. Nós vamos iniciar, queridos, uma nova série essa semana, né? Manhã de segunda-feira, início de uma nova série, que eu tenho certeza, queridos, que essa série vai falar profundamente aos nossos corações, vai tocar profundamente em nossas vidas. E o tema da nossa série dessa semana é Encontros com Jesus. Encontros com Jesus. Anota isso daí, gere expectativa dentro do seu coração a respeito de tudo aquilo que o Senhor irá fazer nas nossas vidas. O que essa série tem como propósito trazer para cada um de nós? A cada dia nós iremos trazer a história de alguém, de alguma passagem bíblica, de alguém que teve um encontro com Jesus e a sua vida foi totalmente transformada. Então, a cada dia nós vamos pegar uma passagem diferente, um encontro diferente de alguém que realmente teve um encontro com Jesus e através desse encontro a sua vida foi transformada de alguma forma e nós vamos trazer isso para os nossos dias, nós vamos trazer isso para a nossa realidade. Eu quero declarar que no nome de Jesus, eu e você, durante essa semana, teremos um encontro marcado com o Senhor Jesus. Eu creio nisso, amém? Antes de nós entrarmos para o texto, aqueles que estão presentes aí, clica nesse aviãozinho, vamos encaminhar para mais pessoas, para que elas também sejam alcançadas nessa manhã e recebam a palavra de Deus sobre as suas vidas. O texto que nós vamos ler hoje, o texto base dessa mensagem, é João, capítulo 4, do verso 1 ao verso 30, tá? Durante toda a mensagem nós vamos discorrer por esses textos de João capítulo 4, verso 1 ao 30. Eu vou ler com você agora João capítulo 4, verso de número 7 ao verso de número 10. E depois nós vamos pegando outras partes do texto, que é do verso 1 até o verso de número 30. Ok? Vamos ler? Hoje nós vamos falar a respeito do encontro de Jesus com a mulher samaritana, com aquela mulher que estava no poço de Jacó e teve um encontro com Jesus. Através da história dela, nós vamos trazer ensinamentos práticos para as nossas vidas e da mesma forma que aquela mulher foi restaurada, foi transformada, essa restauração, essa transformação, ela será uma realidade sobre as nossas vidas também. Amém? João, capítulo 4, do verso 7 até o verso de número 10, a palavra do Senhor diz assim: Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou a mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com o samaritano. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém? Vamos dar início então a essa série, queridos. Essa série que se chama Encontros com Jesus. Hoje nós vamos ver a história dessa mulher que teve um encontro com Jesus ali no poço de Jacó e a vida daquela mulher foi totalmente transformada. O capítulo 4 de João todo, né? Ele nos apresenta esse encontro que eu digo que é um dos encontros mais marcantes que nós vemos, sabe? Um encontro onde Jesus, ele fala a respeito da vida daquela mulher e dentro daquela mulher nós percebemos uma sede, mas não a sede da água que ela estava buscando naquele poço, mas uma sede de uma transformação, de encontrar a verdade, de encontrar a libertação. Né? Quando nós olhamos para a história daquele tempo, o povo, os judeus e samaritanos, eles eram inimigos.
né? Resultado da divisão do reino e da mistura cultural e religiosa daquela época, né? O preconceito era tão forte que judeus eles até evitavam de passar por Samaria, eles cortavam volta de Samaria. Os homens judeus não poderiam conversar em público com mulheres, muito menos uma mulher samaritana. Então, quando Jesus ele tem um encontro com essa mulher, ele quebra preconceitos, né? Um preconceito ali entre os povos, cultural, um preconceito religioso. Jesus ele quebra todos, sabe, essas barreiras culturais, religiosas, barreiras sociais, para conversar com aquela mulher. Cada um que está chegando aí, bom dia, Paula, Dijane está por aí, bom dia, Débora. Você que já entrou aí, clica nesse aviãozinho e clica para que mais pessoas sejam alcançadas com esse devocional nessa manhã. Nós estamos começando uma série nova de encontros com Jesus. Hoje nós estamos vendo o encontro dessa mulher samaritana, né? O encontro dessa mulher com Jesus. O contexto espiritual dessa passagem, queridos, a mulher samaritana, ela representa alguém machucado, ferido, rejeitado, né? Muitos dizem que essa mulher, ela ia até o poço buscar água ao meio-dia, simplesmente pelo fato de não ser visto por ninguém, de não encontrar ninguém naquele poço, porque ao meio-dia o sol era muito forte, o sol era muito quente, escaldante. Então as pessoas iam logo de manhã, antes do sol, né, nascer, as pessoas já iam naquele poço para tirar água. Mas essa história vai dizer que ao meio-dia ela teve um encontro com Jesus. O horário que o sol está mais quente, mais forte. E muitos diziam que ela ia nesse horário, nesse poço, para não encontrar com ninguém. Era uma mulher totalmente isolada, à parte da sociedade, às margens da sociedade, simplesmente por tudo aquilo que Jesus começa a analisar na vida dela. Né? 5 maridos aquela mulher já teve na sua vida, e aqui o que ela estava, Jesus vai dizer, não era o marido dela. Jesus vai simplesmente analisar a vida daquela mulher e Jesus começa a falar a respeito de detalhes que provavelmente muitos não sabiam, muitos não conheciam. Jesus começa a analisar a vida, olhar para a vida daquela mulher e começa a falar coisas que realmente os olhos dela começam a ser abertos. Jesus quebra a barreira, ele começa a conversar com aquela mulher, ele começa, de alguma forma, a tratar com o coração dela, a tratar com o pensamento dela, com toda a vida, com todas as áreas da vida dela. Esse é o momento em que essa mulher está diante de Jesus. E ela não carrega consigo uma máscara. Mas quando Jesus começa a falar a respeito de sua vida, ela começa a compreender que o homem que estava diante dela não era um homem comum. Ela o reconhece primeiramente como um profeta. Ela diz no verso 19, ela diz assim, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. A primeira coisa, queridos, que eu compreendo nessa passagem é que Jesus, quando nós temos um encontro verdadeiro com Ele, Jesus restaura a nossa identidade. Guarda isso. O encontro com Jesus leva-nos à restauração da nossa identidade. Foi isso que Jesus começa a trabalhar nessa mulher, a restaurar a sua identidade. Essa mulher, ela vivia com um rótulo, né, de rejeitada, mas o interessante, queridos, é que Jesus, ele não nos define pelos nossos passados. Jesus não nos define pelas coisas velhas que se passaram. Ele nos traz uma nova realidade. Jesus não condena aquela mulher pelo seu passado, mas ele mostra para ela coisas que certamente estavam erradas. Ele abre os olhos daquela mulher para restaurar, não aquilo que, de alguma forma, as pessoas diziam que ela era, mas Jesus restaura, trazendo a ela a verdadeira identidade. A identidade dela já não estaria mais baseada nos seus fracassos, nos seus pecados, mas na revelação que ela teve de Jesus Cristo como o Messias,
como um profeta, como filho de Deus. Os olhos daquela mulher começou a ser abertos, começou a ser despertados. Ela compreendeu que diante dela não estava ali um homem comum, um homem qualquer, mas o próprio Filho de Deus. Queridos, pensa numa vida complicada, é a vida daquela mulher. Uma vida toda perturbada. Uma mulher que tinha um passado, uma mulher que tinha uma história, que muitas vezes causava a ela vergonha, preconceitos, rejeição. Nós compreendemos que por mais que as pessoas a rejeitavam, que a cultura, que a religiosidade daquela época a rejeitava, existiu alguém que parou para conversar com aquela mulher, que sabia onde ela estaria, o horário que ela estaria naquele lugar, e ele esperou naquele lugar, simplesmente para ter um encontro com aquela mulher. E isso é fantástico, queridos. Isso é tremendo. Um Jesus que não leva em consideração as nossas atrapalhadas do passado, mas um Jesus que espera no lugar oportuno para ter um encontro com cada um de nós. Nós muitas vezes pensamos que fomos nós que geramos o encontro com Jesus, mas na verdade é Ele que marcou o encontro com cada um de nós. Né? A palavra vai dizer que nós os amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus vai dizer, não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Tinha um corinho antigamente que nós cantávamos, né? Que dizia assim, quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Quem lembra desse corinho? Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. É tremendo, queridos. É Ele que marcou esse encontro com cada um de nós. Quando nós chegamos nesse lugar do encontro, nós pensamos que nós que provocamos o encontro com Jesus, mas na verdade foi Ele que nos atraiu, foi Ele que marcou um encontro com cada um de nós. Aquela mulher com a vida toda bagunçada, com a vida toda perturbada, com um passado no qual ela não se orgulhava. Quando ela teve um encontro com Jesus, Jesus abriu os olhos dela, Jesus restaurou a vida dela, Jesus a transformou por completo. Queridos, que nessa manhã você possa sentir esse amor invadir o lugar onde você está nesse momento. De entender que Ele te amou apesar das suas imperfeições. De entender que Ele te ama apesar do seu passado. A palavra vai dizer que Ele não se lembra mais. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Essa manhã, o Senhor, Ele quer restaurar a nossa identidade. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9, vai dizer assim, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Declara isso sobre a sua vida nessa manhã. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Queridos, guarda isso no seu coração. Jesus não nos vê pelo nosso passado, mas pelo propósito que Ele já implantou em nós. Primeira coisa, então, queridos, quando nós temos um encontro com Jesus, através da história dessa mulher, nós aprendemos que Ele restaura a nossa identidade. Segundo ponto, quando nós temos um encontro com Jesus, Ele nos oferece uma nova fonte. Ele nos oferece uma nova fonte. Queridos, dentro daquela mulher existia uma sede. Aquela mulher estava indo até aquele poço por causa de uma sede.
E hoje todos nós ansiamos e aguardamos, esperamos por algo. Dentro de nós existe uma sede, uma fome. Nós precisamos compreender que quando nós temos o encontro verdadeiro com Jesus, é Ele que sacia a nossa sede, é Ele que preenche o vazio dentro dos nossos corações. João 4, verso 14 vai dizer: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quantas vezes nós temos buscado em tantos lugares, em tantas pessoas, em tantos ambientes, algo que de alguma forma possa nos preencher, saciar. Aquela mulher, ela revela que a sua vida era uma vida completamente vazia. Talvez ela buscava se saciar por tantos relacionamentos que ela já teve no seu passado. Talvez ela procurava se saciar por tantas coisas que ela cometeu de pecado no seu passado. Mas quando ela teve um encontro verdadeiro com Jesus, Jesus apresentou para ela uma fonte inesgotável, que saciaria, né? Jesus começa a conversar com ela e diz: olha, se você beber da água que eu lhe der, você jamais, nunca mais terá sede. E aquela mulher, ela não percebendo aquilo que Jesus estava falando, ela disse: Senhor, me dá então dessa água, porque eu não precisarei mais vir aqui, né, nesse poço buscar. Muitas vezes, queridos, nós temos olhado para as coisas que vêm do Senhor como coisas naturais. O que o Senhor tem para nós vai além daquilo que é natural. Ela buscava saciar sua sede em relacionamentos, em pessoas, mas isso mostra que a cada vez mais que ela buscava se saciar com coisas externas, a sua vida permanecia cada vez mais vazia. Jesus mostra que somente Ele pode preencher o vazio que existe na nossa alma. João capítulo 7, verso 37 diz: no último dia da grande festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Queridos, nessa manhã existe uma fonte que jorra de forma inesgotável sobre a minha vida e sobre a sua vida. Muitas vezes, talvez você, como essa mulher, procurava se preencher, se saciar das coisas vãs desse mundo, das coisas externas, daquilo que é visível. A palavra vai dizer que aquilo que é visível é passageiro. Quantas vezes nós tentamos nos preencher e pensar que o fato de agora nós estarmos com alguém, o fato de nós estarmos em algum lugar, agora a nossa vida será diferente, será transformada, será restaurada. Mas entenda uma coisa, aquilo que preenche o nosso coração não é simplesmente algo palpável, não é simplesmente algo visível, não é simplesmente algo que é transitório, mas o Senhor está nos oferecendo nessa manhã, assim como ela disse para essa mulher, com a vida toda bagunçada, com o passado todo bagunçado, Ele agora está oferecendo para aquela mulher uma nova fonte que iria saciar aquela sede, aquele desejo de um preenchimento interno. Jesus agora está oferecendo essa fonte inesgotável, que preencheria todo o vazio no coração daquela mulher. Então a primeira coisa que nós vimos nesse encontro com Jesus, que essa mulher teve a sua identidade restaurada. Jesus restaurou a identidade daquela mulher, falando a respeito não do seu passado, mas sim de quem realmente ela era. E Jesus então agora oferece a essa mulher uma nova fonte, uma fonte de vida, uma fonte inesgotável. Queridos, existe águas que fluem do trono de Deus. Que essa água ela está sobre as nossas vidas. Que nós possamos nos emergir nessa água, nos aprofundar nesse rio, ser totalmente cobertos por essa graça que essa manhã está superabundando sobre as nossas vidas. Nós vemos através da história dessa mulher que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Senhor Jesus. Jesus restaura ela e Jesus oferece agora para ela uma nova fonte, onde ela vai ser totalmente preenchida, totalmente saciada. Queridos, quando nós encontramos Jesus, nós encontramos a resposta de tudo aquilo que um dia nós procurávamos, nós encontramos algo que irá nos preencher de todo o nosso vazio. Salmos 42, verso 1 diz assim:
Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Senhor. Muitas vezes nós buscamos preenchimento na profissão, em um status, nos prazeres desse mundo, mas somente em Cristo nós somos totalmente saciados, preenchidos. E eu declaro isso sobre a sua vida no nome de Jesus. Tudo aquilo que de alguma forma tem trazido um vazio no seu peito, no seu coração, que nessa manhã seja preenchida pela presença do Espírito de Deus. Sinta nessa manhã Ele te envolvendo e preenchendo todo o vazio. Queridos, quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, a nossa vida começa a ter um novo sentido, um verdadeiro sentido, um verdadeiro rumo. Os nossos olhos são abertos, a nossa identidade é totalmente revelada e nós passamos a viver não conforme as nossas vontades, mas conforme a vontade dele. Nós somos totalmente preenchidos. Vai existir dentro de você uma fome, uma sede que é suprida pela presença do Espírito de Deus. O que as pessoas procuram preencher com carros, com casa, com status, com vida social, com relacionamentos, você será totalmente preenchido através da presença de Jesus na sua vida. Nessa manhã ele preenche os nossos corações. Ele preenche todo o vazio que muitas vezes no passado nós tentamos preencher com tantas coisas, mas não conseguimos. Mas nesse encontro com ele, nós temos o vazio no nosso coração totalmente preenchido. Glória a Deus. E o terceiro ponto, queridos, para nós finalizarmos, guarda isso no seu coração. Jesus transforma vergonha em propósito. Meu Deus, Jesus pega uma mulher que antes se escondia de pessoas e através de um encontro com Jesus, essa mulher vai de encontro agora às outras pessoas. Jesus transforma aquilo que para aquela mulher era motivo de se esconder, de vergonha. Jesus restaura a vida daquela mulher. E aquela mulher então se torna uma missionária. Ela é, impulsionada a apresentar Jesus à vida de outras pessoas. João capítulo 4, que é o texto básico que nós estamos lendo, o verso 28 e 29 diz: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi até a cidade. E disse àqueles homens: Vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Porventura, não é este o Cristo? Queridos, entenda uma coisa. Uma mulher que evitava pessoas, agora é uma mulher que está indo de encontro à multidão para falar a respeito de um Cristo que a restaurou, que deu um novo sentido para a sua vida. Tem muitas coisas que hoje nós evitamos na nossa vida, mas grande parte dessas coisas que nós evitamos faz parte do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Aquela mulher evitava pessoas, mas o Senhor a chamou a falar às multidões a respeito de quem Cristo era. E eu acho tão interessante, queridos, a vida de alguém que realmente é transformada, ela causa espanto na vida das outras pessoas. Porque a vida que ela passa a viver agora é uma vida no qual as outras pessoas começam a ficar impactadas com aquilo. Porque onde já se viu uma mulher com um passado desse, agora está vivendo isso, está vivendo aquilo, ninguém consegue compreender, queridos, a transformação que Cristo tem para a nossa história. O interessante é que quando Jesus estava conversando com essa mulher, Jesus estava sozinho. Por quê? Os discípulos tinham até a cidade comprar pão. E olha, eu olho para essa história e vejo isso. Queridos, que fantástico, porque enquanto os discípulos estavam voltando com o saquinho de pão, aquela mulher estava voltando com uma multidão atrás dela. Uma multidão para conhecer Jesus, porque quem realmente foi transformado, ele leva essa transformação, ele propaga essa transformação na vida das outras pessoas. A quem muito foi perdoado, muito é grato. Muito vive pela obra do Senhor. Aquela mulher, ela foi até a cidade. E tudo aquilo que de alguma forma ela foi impactada através do encontro com Jesus, ela propagou, ela levou, ela transmitiu, ela transbordou de tudo aquilo na vida das outras pessoas. Aquilo que para ela era algo que ela evitava, Jesus tornou aquilo o seu propósito. A vergonha foi transformada em propósito. Sua maior vergonha se transforma em testemunho. Apocalipse 12, verso 11 diz: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro
e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Romanos capítulo 8, verso 28 diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, a dor, aquilo que te feria no passado, certamente o Senhor usa isso para te fortalecer na caminhada e faz disso o seu propósito. Costumo dizer que uma ferida fechada é um ministério aberto. O Senhor permite circunstâncias, o Senhor permite situações, nós passamos por cada situação. Quando nós olhamos lá na frente, nós percebemos que era tudo isso que aconteceu. Era o Senhor nos preparando para viver o propósito que Ele tem para cada um de nós. Aquela mulher, o tanto que ela foi restaurada, o tanto que ela foi perdoada, foi o suficiente para ela compreender que esse amor, que essa graça, deveria também, de alguma forma, alcançar a vida das outras pessoas. Existem situações, coisas que você passa no seu casamento, na sua vida profissional, familiar, financeira, conjugal, que não é simplesmente para ser o seu fim, não é simplesmente para te derrubar, para de alguma forma te colocar prostrado, mas existem circunstâncias que acontecem na nossa vida, que é o Senhor nos forjando, nos preparando e nos ativando para viver o maior propósito que Ele tem para as nossas vidas. Que você possa compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para nós concluirmos, queridos, o encontro daquela mulher samaritana mostra que Jesus restaura a nossa identidade. Jesus oferece para nós uma nova fonte e Jesus transforma a nossa vergonha em propósito. Que o nosso desafio de hoje seja: deixe o cântaro, como essa mulher fez. Deixou as coisas tudo de lado, das suas práticas antigas, da sua vida antiga, e colocou aos pés do Senhor Jesus. Reconheça que somente Ele é suficiente. E testemunhe. Abra os seus lábios e fala daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, porque através da restauração, através de tudo aquilo que Ele fez na sua vida, Ele também irá restaurar a vida das outras pessoas. O teu passado não serve para te condenar, mas serve como um testemunho para dizer que Deus é poderoso o suficiente para nos manter de pé, apesar de toda e qualquer circunstância. Deus vai usar a sua história, Deus vai usar as suas fraquezas, Deus vai usar até da sua vergonha do passado como ferramenta, como um instrumento para alcançar outras vidas, para restaurar outras vidas, para levantar outras vidas, para fortalecer aqueles que estão passando pelo mesmo caminho que você passou e que eles possam também permanecer de pé através da tua história, através do seu passado. O Senhor não usa o passado para te condenar, mas o Senhor usa o seu passado como testemunho de que Ele tem poder para restaurar e transformar a vida das outras pessoas. Amém? Então, queridos, que nessa semana você possa ficar atento aqui, às 7 horas da manhã. Nós estaremos cada dia falando de um encontro diferente. Hoje o encontro foi o encontro que gera restauração. Através do encontro daquela mulher samaritana no Poço de Jacó, do encontro que ela teve com Jesus. Cada dia da semana, até sexta-feira, nós vamos falar de um encontro com Jesus que cada pessoa teve na passagem bíblica. E através daquele encontro, a sua vida foi totalmente transformada. Então não perca mais nenhum episódio dessa série, Encontros com Jesus, que eu tenho certeza que a cada encontro nós seremos tocados, nós seremos transformados de uma forma, de um aspecto totalmente diferente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Antes de nós orarmos aí, vamos tirar um segundinho, tira um print dessa tela. Vou dar 3 segundinhos para você tirar um print. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Amém. Tira um print, posta lá. Escreve assim: o Senhor restaura a minha história. O Senhor restaura a minha história. Me marca lá, posta nos seus stories, nos seus status aí na rede social, que eu vou estar compartilhando também, e permita que isso alcance a vida de mais e mais pessoas. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te exaltamos nessa manhã, pela tua infinita graça e misericórdia, que mais uma manhã se renova sobre as nossas vidas.
Senhor, nós apresentamos diante de Ti os nossos corações. E assim como aquela mulher teve um encontro contigo, e nesse encontro o Senhor mostrou verdadeiramente quem ela era. Pai, que nós possamos nesse encontro ter a nossa identidade revelada através daquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. Não aquilo que o mundo diz ao nosso respeito. Não aquilo que o nosso passado diz quem nós somos, mas aquilo que verdadeiramente somos através daquilo que o Senhor disse ao nosso respeito. Pai, que no nome de Jesus, a cada um que está me ouvindo nesse momento, aonde a minha voz alcançar, aonde ela chegar, que cada vida seja restaurada pelo poder que há no teu santo nome. Pai, que no nome de Jesus essas pessoas não vivam condenadas, acusadas por aquilo que elas viveram no seu passado, mas que elas sejam colocadas de pé, restauradas, totalmente transformadas, assim como a tua palavra diz que as coisas velhas se passaram, nós somos nova criatura e que tudo se fez novo. Que nessa manhã essa restauração possa alcançar a cada vida aqui, a cada casa, a cada família, e que no nome de Jesus, toda fome, a sede que é insaciável, possa encontrar em Ti uma fonte inesgotável, que venha saciar a nossa sede, que venha preencher o vazio dentro dos nossos corações, que nessa manhã os vazios venham ser preenchidos através da sua presença. E que nós possamos viver, Pai, o teu propósito nessa terra. Que nós possamos utilizar de tudo aquilo que um dia nos julgaram, nos condenaram, como forma de exercer o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, assim como foi na vida dessa mulher samaritana. Senhor, nós apresentamos diante de Ti o nosso dia, essa segunda-feira, essa manhã de segunda, essa semana que se inicia, e nós Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, de termos a oportunidade de escrever mais uma página da nossa história. Espírito Santo, nós te pedimos, esteja diante de nós, nos guardando, abrindo o caminho, nos mostrando a direção, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Senhor, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada. Lembrando, dia 20 de setembro, sábado, nós temos a inauguração, oficial da Lagoinha aqui na cidade de Santo Antônio da Platina. Então eu convido a cada um de vocês para estar conosco, para estar presente nesse dia, que certamente será um marco na história da nossa igreja aqui nessa cidade. Que você tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Tchau, tchau!